Todos abriram aí suas Bíblias no livro de João, no capítulo 3. Vamos ler do verso 22 até o verso 28, uma vez que nós já lemos o verso 29 e 30. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Ao que João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Oremos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e compreender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Durante a minha juventude aqui na igreja, eu tive muitos privilégios. Muitos privilégios de contribuir aqui em diversas coisas aqui que nós fizemos na igreja. Mas em especial também em alguns casamentos de jovens que eram da minha época e pude ali cooperar, servir, ajudá-los no processo ali de preparação de festa. E eu lembro aqui, e aí queria mandar um salve aí para os solteiros que já estão namorando e que ainda não estão, que eu ficava assim, cara, um dia vai ser meu casamento aqui também. Um dia vai chegar a minha vez aqui. O Senhor há de prover aí uma esposa para mim também. Mas sempre atuando e trabalhando com muita alegria, a fim de ajudar e contribuir àqueles que já estavam numa rotina tão cansativa. E aí eu lembro que quando foi o meu casamento, assim, cara, foi muito legal, foi muito bom. Eu gastei pouco dinheiro, assim, com muitas coisas. Eu tive o privilégio de contar com irmãos queridos, lá do Henrique Jorge, trouxeram uma banda aqui, tocaram no meu casamento. As irmãs da igreja prepararam o jantar, caramba, que coisa boa. A Vanessa, que já havia tido uma certa experiência com o cerimonial, me ajudou na condução aqui, quebrando cabeça com os padrinhos, enfim. Foi muito legal e eu tive o privilégio assim, de não precisar custear tudo isso. E foi muito bacana poder ver toda a igreja trabalhando e cooperando. Talvez ninguém nem viu essas pessoas trabalhando. Ninguém, talvez sequer lembra dessas pessoas atuando no dia ou nos dias que antecederam aquele momento. Ninguém, talvez, no final da festa agradeceu ou deu tapinha nas costas. Mas eu lembro que eu só conseguia, no final de tudo, lógico, celebrar o casamento com a minha esposa, muito feliz, óbvio. Mas também no coração, lembrando de cada pessoa que trabalhou ali, que se envolveu, que me ajudou naquele grande dia. Vocês vão perceber que que os amigos do noivo e os padrinhos, eles, em uma espécie de parábola, são citados aqui no verso 29 desse texto aqui. E naquele período, esses amigos, os amigos do noivo, eles ficavam incumbidos dessa missão de preparar o festejo, de ajudar, de contribuir com os noivos para que eles desfrutassem daquele momento. Embora, ao final de tudo aquilo, eles muito provavelmente
sequer fossem lembrados, sequer fossem citados. Na dinâmica com o pastoreio da igreja local, na dinâmica do diálogo com outros pastores e outros líderes, uma das coisas que fica muito comum, que é muito comum entre as nossas conversas, é muitas vezes o trabalho árduo que é gerenciar expectativas de membros, de líderes que atuam no corpo, porque muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra, mas não envolvidos com o Senhor da obra. Muitas vezes nós estamos envolvidos com o fazer, mas sem entender o que nós estamos fazendo. E sem perceber, lá no fundo, estamos nutrindo algum tipo de expectativa que só tem como objetivo nós mesmos. Reconhecimento. Pois me prove isso, pastor. Olha, se o fulano continuar no ministério, eu não continuo mais. Se eu não for o líder, eu não sirvo mais. Se a liderança escolher um outro líder, eu não participo mais. Se o fulano de tal continuar faltando naquele ministério, eu também vou me afastar, porque eu também não vou me desgastar sozinho. E aí vai citar versículo bíblico, vai criar uma narrativa em cima do texto bíblico e vai continuar sustentando algo totalmente aquém e aleatório da palavra de Deus. E o erro onde se encontra é somente porque a expectativa está colocada no local errado. Confessamos a Cristo, descemos as águas batismais, mas diariamente lutamos contra o nosso próprio ego, contra as nossas próprias, ou pelo menos deveríamos, né? Lutar contra as nossas expectativas obsoletas, carnais, mundanas. Às vezes eu percebo até, quando nós trazemos aqui outros preletores, uma certa cautela em elogiar por medo de, causar algum tipo de ciúmes. Pode elogiar, não tem problema. Eu os trago justamente porque confio, porque já fui ministrado, já fui impactado pela mensagem deles em algum local, quer presencialmente ou quer pela internet. Nós não estamos aqui para, criar algum tipo do ministério do fulano de tal, né? Ministério X do... Não, meus irmãos. Nosso objetivo aqui é simplesmente compartilhar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E nós estamos aqui meramente como servos, com o único objetivo, servir. Na nossa última pregação, no capítulo 3, do verso 9 ao 21, nós abordamos alguns tópicos. Entre eles, o perigo da incredulidade, o amor a Deus, no verso 17, o amor de Deus, no verso 16 e 17. Percebemos o contraste entre a crença e a incredulidade, no verso 18 e 21. E finalizamos com uma frase de um autor que dizia o seguinte: essa fé que consiste apenas na crença correta
das doutrinas da graça e não incita a negação de si mesmo, não é fé de forma alguma. Concluímos assim a nossa pregação. Então hoje eu quero pensar com vocês nesse exemplo magnífico de João Batista sobre 3 coisas. A importância do batismo, certo? O quanto isso é importante. Nós temos muitos jovens na nossa igreja que ainda não foram batizados, que desejam por isso. Queria rapidamente explicar um pouco a importância disso. Em seguida, queria ver com vocês que ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. E por último, ver também, trabalhar essa frase, que ele cresça e que eu diminua. Então vamos pensar aqui e iniciar aqui a nossa pregação pensando na seguinte coisa. Do verso 22 ao verso 30, Jesus continua em Jerusalém. A gente fica sabendo disso no capítulo 2, no verso 23. Então, Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. E a prova disso é que no verso 22 ele diz: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Se entendemos que a Judéia fica em Jerusalém, a única versão que nos explica essa questão territorial que João está esboçando ou abordando nesse versículo é a ideia de que é a NVI em inglês que vai trazer essa melhor tradução. A ideia aqui é que Jesus ele não ficou só no perímetro urbano de Jerusalém. Ele adentrou, ele foi para o perímetro rural, ele foi como se fosse para o interior de Jerusalém, ali propagar o evangelho. Ele permaneceu ali com seus discípulos e ele batizava, ele replicava aquilo que foi feito por João. A gente fica sabendo, lá no capítulo 4, no verso 2, que não era somente Jesus que batizava, seus discípulos também batizavam. É importante notar a ênfase que João dá para o ministério de Jesus na Judéia. Os demais discípulos focam no ministério de Jesus somente na Galileia. Mas João não. João dá ênfase a esse ministério que é realizado em Jerusalém e na Judéia. Somente João menciona que Jesus batizava. E mais do que isso, ele permitia que seus discípulos também realizassem aquilo. O contexto exige que isso seja entendido como um batismo de água, não o batismo no Espírito Santo que João Batista prometeu que Jesus administraria. O batismo que Jesus realiza é o mesmo que João Batista realiza. Ora, Jesus partilha desse cerimonial, Jesus partilha dessa ordenança. Ora, então se João partilhou disso, se Jesus fez isso, os apóstolos, então todos nós devemos fazer isso. Ao passo que ninguém deveria, prestem atenção aqui, ninguém deveria pressupor uma vida com Cristo sem antes passar por esse momento. É importante que os nossos jovens e os nossos adolescentes entendam isso. Isso faz parte do processo, porque o próprio Jesus se submeteu a isso. João, em outros evangelhos, até chega a questionar isso. E Jesus diz, não, deixa que permaneça assim. Eu preciso passar por isso. Eu preciso passar por esse momento de batismo.
Porque por mais que o batismo não seja uma testificação da salvação em si, ou ninguém é salvo porque é batizado, ainda assim ele é o anúncio para todas as pessoas de que eu estou morrendo para o mundo e que agora eu estou tendo uma nova vida em Cristo. E se os discípulos e os apóstolos passaram por isso, então você também não pode criar nenhum tipo de resistência quanto a isso. Tampouco pressupor que você já é alguém inserido na fé sem ter partilhado desse momento. Por outro lado, o batismo de Jesus não coloca fim no batismo de João. Na verdade, demonstra que a obra de João também ainda se mostra eficaz. Ora, porque ele está replicando aquilo. Ele só dá ênfase à obra de João e o seu ministério, a chamada ao arrependimento e o batismo. João não permitira que a inveja ou as multidões inconstantes o fizessem esquecer sua missão. Mesmo diante desse exemplo, mesmo diante desse episódio, João continua o seu ministério. Ele sabe por que foi chamado. Ele sabe qual é o seu chamado diante de Deus. Sem inveja, sem disputa. Ele dá continuidade, demonstrando que o seu ministério era um ministério eficaz. Ele dá continuidade, nós vemos isso no verso 23. João também estava batizando em Enom. E faz sentido esse texto aqui. Essa região é uma região mais próximo de Samaria. O significado da palavra Enom é fonte, por isso que o verso 23 diz, porque ali havia muitas águas, afinal havia uma fonte, muitas fontes ali, havia muita água e era um ambiente propício para essa atividade, que era o batismo. Então assim, agora, ao invés de nós só termos uma frente de batismo, nós temos duas. Uma que fica em Enom, com João Batista, e a outra que vai para o interior de Jerusalém, mais para a Judeia, com Jesus e os seus discípulos. Nós não precisamos ficar disputando no reino de Deus. Isso é a maior bobagem. Isso é a maior tolice. Eu lembro aqui daquele episódio no livro de Atos, de Paulo e Barnabé, quando Paulo fica um pouco ali chateado com Marcos, com João Marcos. Barnabé decide que vai levá-lo na sua viagem missionária. Existe ali um certo episódio de desavença, mas até quando os homens são invejosos, são desafetuosos, ainda assim a obra do reino de Deus não para. Então, mesmo quando houve a desavença, agora nós tínhamos duas frentes missionárias. Uma com Barnabé e João Marcos e outra com Paulo e Silas. E para mim é importante esse episódio, porque isso só nos lembra que o reino de Deus é maior do que as nossas preferências. O reino de Deus é maior do que os nossos caprichos. O reino de Deus é maior do que os nossos desejos, muitas vezes mesquinhos. Anunciar que o Messias havia chegado e então recuar e deixar que a atenção se concentrasse no Messias não foi algo difícil para João. Ele simplesmente continuou o seu trabalho de um lado e Jesus continuou o seu trabalho com os discípulos do outro lado. E ainda assim, pessoas estavam chegando ao arrependimento
e ainda assim pessoas estavam sendo batizadas. Se alguém puder só encher minha garrafa aqui, senão acho que eu não termino essa pregação aqui não. A água acabou, foi ligeiro. Ok, eles continuam, verso 22 e 23, trabalhando e batizando. O verso 24 é uma afirmação que tem só como objetivo nos posicionar em que momento da história nós estamos. Pois João ainda não havia sido preso. Não há aqui nenhum significado teológico, nem algo a ficar procurando aqui. O autor está só nos posicionando qual era a real situação de João naquele momento. Mas no verso 25 vai nos dizer que então houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu. Há questionamento se aqui é a purificação propriamente dita de Levítico, ou se é apenas a série de regras que foram criadas depois no período intertestamentário e, enfim, nos dias que antecediam a chegada do Senhor Jesus Cristo. Não se sabe ao certo qual era a purificação aqui, mas o que se sabe é que isso era suficiente para criar uma celeuma. Era o suficiente para criar novamente um ambiente acirrado de disputa. Então, eles estavam discutindo, e aí eles levam a pauta para o mestre, para João. E eu quero que fique claro que não era necessário um título específico ou uma formação específica para ser chamado de mestre. Tanto é verdade que os discípulos de João o chamam de mestre. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até lá. A resposta de João é categórica. A resposta de João é fenomenal. Talvez só Jesus conseguia responder como João. A gente vê em outros episódios a resposta que Jesus dá aos seus inquiridores. Mas João dá uma resposta muito sábia. Creio eu que movido pelo Espírito Santo para dar uma resposta dessa. Sabe? Ninguém pode dar uma resposta dessa assim, somente de si mesmo. Obrigado, Paulo. João diz o seguinte, verso 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Em outras palavras, João está dizendo assim, olha, o meu ministério também nem é meu. Gente, a gente se confunde na nossa jornada e na nossa caminhada quando a gente pensa que é coisa alguma diante do reino de Deus. A gente se perde na caminhada porque a gente fica querendo comparar a nossa jornada, a nossa vida, o nosso ministério. Eu acredito que, enquanto cristãos, nós devemos lutar diariamente contra a letargia e contra a preguiça. E sim, nós devemos ter boas referências no sentido de... Olha, não é que eu invejo o ministério do outro, ou a vida do outro. Ora, mas se ele tem uma vida de devoção, se ele tem uma vida piedosa, se ele tem um ministério frutífero, eu quero me aproximar para que eu possa aprender, para que eu possa também repetir, replicar aquilo que de bom esse indivíduo está fazendo, essa mulher está fazendo. Mas... o ser humano, ainda debaixo da natureza pecaminosa, ele tem uma dificuldade porque ele já quer se equiparar e já quer olhar com esse olhar
de inveja, desejando ter o que o outro tem. E esquecendo que até o que nós temos foi nos concedido pelo Senhor. Acho fascinante as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4. Somos vasos de quê? De quê? Vasos de barro. A excelência não está no vaso, mas está no que é posto dentro do vaso. E a excelência não está naquilo que está recebendo aquilo, mas quem pôs, quem chamou, quem salvou, quem deu dons, quem deu talentos. Não em si mesmo, não em nós mesmos. Spurgeon tem uma frase fascinante. Ele diz assim, olha, aprenda a seguinte coisa. Você é apenas um cântaro. Pegue o seu cântaro e coloque ele diante do rio de águas vivas. Lembrando sempre da seguinte coisa: aquilo que passa por você te dá vida, mas ainda não é você mesmo no seu próprio poder, na dependência de si mesmo. Mas permaneça ali no rio, para que nunca te falte águas vivas. Você é só o cântaro. Somos apenas o cântaro, apenas o vaso. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Às vezes, eu não sei porquê, gente, assim, eu entendo muito pouco, ou quase nada, de música. Mas eu não só gosto, como consigo perceber uma música boa e bem cantada. E às vezes o Instagram, acho que ele sabe que eu gosto, e às vezes ele manda gente que canta bem, cristão ou não cristão. E aí às vezes eu olho os não cristãos e eu fico dizendo assim, puxa vida, macho. Que pode, meu irmão? Os caras nem crente mano. Poderiam... Eu tô aqui, cara. Poderia ter esse talento aqui, colocar diante do reino de Deus e não ter essa habilidade de cantar ou de tocar com tanta excelência quanto esse filho das trevas tem, rapaz. Aí essa palavra vem, né? Ah, mas ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. A chuva do Senhor cai sobre justos e injustos. O poder e a excelência não está no vaso, mas aquele que concede o dom e o talento. Eu não desisti da música, não. A gente vai... Quem sabe um dia aí, né, a gente volta a tocar com alegria e com segurança novamente. João disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado antes dele, ou fui seu precursor. João então lembrou aos seus discípulos que sabia quem ele era. E também sabia quem era Jesus. Ora, a gente não sabe nem quem Jesus é muitas vezes, quanto mais quem nós somos. E essa é a grande confusão da vida cristã. Saber quem Jesus é e saber quem nós somos diante dele. Ah, pastor, mas isso é uma bobagem. Não é. Porque se você começa a associar Jesus com uma espécie de um líder revolucionário, você já demonstra que você não sabe quem ele é.
Se você começa a associar ele somente com alguém que veio aqui para julgar e condenar tal grupo de pessoas, em especial aqueles que não são do meu partido, então você também não sabe quem é Jesus. Mas se existe uma problemática de saber quem é Jesus, também existe uma problemática de saber quem eu sou diante de Jesus. Isso também é um problema muito grande. Porque eu começo a me achar como uma espécie de coitadinho. Não, cara, eu não vou participar, né, mano? Tu sabe, né, pô? Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Sim, mas tu não sabe fazer nada mesmo assim. Tem nada que tu sabe fazer, não. Nem dá trabalho. Rapaz, tem alguma coisa que o Senhor te concedeu que você pode atuar. Queria até aproveitar que eu estava lembrando, queria conversar rapidamente com os jovens da nossa igreja que fazem algum tipo de curso na faculdade, estão aí estudando fazendo algum curso em alguma faculdade. Queria conversar com vocês no final do culto. Há sempre uma dificuldade dessas pessoas que estão na universidade estudando, de como replicar isso no reino de Deus. E no reino de Deus dá para trabalhar de diversas formas, inclusive pregando, cantando e tocando. Há diversas maneiras de abençoar o povo de Deus e a igreja local com aquilo que nós sabemos fazer. E tudo isso, muitas vezes, é atrapalhado porque nós não sabemos quem é Jesus e nós não sabemos quem nós somos diante dele. Há, por outro lado, também uma falsa piedade que diz assim, não, eu não vou fazer porque, pastor, eu estou sofrendo muito, ou eu estou em pecado. Sim, meus irmãos, é que eu pequei, eu acho que eu não posso mais fazer. Pode, meu irmão. Pode sim. Foi por causa que nós pecamos que Cristo morreu em nosso lugar. Foi para gente miserável, foi por gente miserável mesmo que ele se sacrificou. E o grande problema da nossa jornada é que a gente quer começar já perfeito. A gente quer começar logo por onde? Pela pregação ou pela música. Mas existem diversos ministérios que você pode trabalhar e que você pode cooperar. E como é que a gente vai começar? A gente quer começar já no top. Full time. Exercendo da melhor maneira possível, pastor. Vocês lembram como os discípulos começaram o ministério deles? Ei, senhor, a gente estava pregando ali, os caras não aceitaram, não, vamos tocar fogo lá. Eu disse, calma aí, mano. Não é assim não, calma aí, rapaz. As atitudes dos discípulos, muitas vezes, sabe, depois de ter caminhado com Jesus, trabalhado do lado dele, visto todos os milagres, naquele último momento, o que foi que eles fizeram? Morreram junto com Jesus? Já pensou se eles estão lá, eles veem Jesus, beleza, está se fechando o livro de João, capítulo 20 e 21. Os discípulos estão lá, no barco, Jesus está lá na polpa, na praia lá. Todos eles veem Jesus, e eles pensassem assim, cara, eu não vou não, né, mano? Acabei de trair ele aqui, abandonei a jornada cristã, não vou mais não. Sei lá, ele vai ficar com raiva de mim, ou alguma coisa desse tipo. A gente aqui, no Ocidente, na América Latina, provavelmente nunca teria ouvido falar
do Evangelho. Mas não, a graça de Cristo, o perdão do Senhor Jesus Cristo e o Cristo que vai ao encontro daqueles que acabaram de o abandonar, constrange. O Adoniram estava certo mesmo. Ele estava certo quando ele replicou aquela frase. Essa fé que consiste apenas na crença correta das doutrinas da graça e não incita a negação de si mesmo, não é fé, de forma alguma. João vai mencionar no verso 29 o amigo do noivo. João explicou aos seus seguidores que ele era como um padrinho de casamento. Ele não é o noivo. Ele não deve ser o centro das atenções, mas supervisionar a união do noivo com a noiva. Sabe o que é que fica aqui? Sabe o que é que fica primeiro aqui nas entrelinhas, para explicar esse texto aqui? A primeira coisa que a gente consegue perceber no Antigo Testamento é que Israel é sempre colocada como a noiva de Jeová. Sim ou não? O paralelo que João faz aqui é dizer assim, ó, esse Jeová do Antigo Testamento é o mesmo Jesus que é o noivo aqui. E esse noivo, ele vai casar-se com a noiva, que é o seu povo, que é a sua igreja. E entenda a igreja aqui como um ajuntamento de todos aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Pois bem, João entende que o seu papel é só supervisionar, ele não é o centro das atenções. Ele não está ali para cravar a sua escola de discípulos. Ele não está ali para isso. Ele não está ali para colocar nos anais da história que aquela escola X é a escola de discípulos dele. Ele sabe que o seu ministério consiste em somente supervisionar a união do noivo com a noiva. Isso já deveria encher de alegria todos aqueles que foram chamados por esse noivo. Isso já deveria encher o coração de disposição. Existe uma tarefa pastoral que deve ser exercida, que é o encorajamento daquelas pessoas que se sentem abatidas na jornada. Que é o cuidar daqueles que se sentem angustiados. Que é encorajar o aflito. Faz parte do ministério pastoral. Mas é muito estranho a nossa geração. Porque é como se a nossa geração ela não sentisse mais alegria em servir. É como se ela não se sentisse mais... É como se isso não fosse a coisa mais importante da sua vida. E aí vem as dificuldades do mundo, as coisas à nossa volta, e logo sucumbe a nossa participação e contribuição no reino de Deus. A gente sabe que mesmo diante da prisão
João não se furta ao privilégio de continuar dando testemunho do Senhor lá na prisão. É o caso de Pedro, é o caso de Paulo, é o caso de João, o apóstolo amado. Sabe que lembra do que eu disse para vocês sobre o ajuste de expectativas? É que a gente se decepciona com Jesus muito rápido. A gente se decepciona com Jesus na primeira dificuldade. A gente se decepciona com Jesus na primeira calúnia. A gente se decepciona com Jesus na primeira traição de algum amigo próximo. A gente pula do barco muito ligeiro, com muita velocidade. E na minha mente vem essa frase: uma fé que se restringe somente à doutrina da graça correta, mas não incita a negação de si mesmo, não é fé de forma alguma. Eu acredito que a vida do cristão ela é feita de ciclos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E eu nem quero exigir, tipo assim, pastor, nós entoamos aqui uma canção, renova-me, Senhor Jesus. Então pronto, o Senhor está dizendo para a gente ser igual quando nós começamos a nossa jornada. Não, aquilo era um ciclo de maturação. Há 9 anos atrás eu estava num ciclo, sentado aqui atrás, um punhado de menino. Paulo pesava 25 quilos. Mateus, mais ou menos. Era um ciclo. Aí agora é outro ciclo aqui, tem que dar umas penas no João Gabriel. Fica correndo aí no meio da igreja. Tirar os meninos que estão atracados no outro, brigando. É um outro ciclo. Mas o que não pode se extinguir do nosso coração é esse desejo de cooperar com a obra do reino de Deus. Seja aqui na Igreja Batista em Passaré, ou seja por onde vocês forem. Seja por onde vocês forem. Porque o nosso só alegria, às vezes eu vejo assim, não, porque eu estou meio triste, não, porque eu estou meio assim, estou meio assado, como é que está a tua jornada? Não, a vida devocional está mais para lá do que para cá. E a tua interação com a igreja local, como é que está? Ih, pastor, eu estou sem tempo de ir para as programações. Cara, tu está tudo errado. Irmã, está toda errada, não vai dar certo. Porque o cristão, ele sente alegria, sim, nas conquistas, sim, no viver diário com a nossa família. A glória nisso, a alegria nisso. Gente, mas se envolver na obra do reino de Deus, com o João e o Gil, é a minha alegria, meu irmão. É a minha alegria. Vi soldar aqui o portão da igreja, com o João aqui, aperreando o pé das orelhas dele aqui, e a gente servindo aqui de alguma maneira. Cara, é isso que deve trazer alegria para o cristão. O envolvimento, o discipulado, sabe? Você cooperar com alguém que está iniciando na fé. Você convidar alguém para vir à igreja. É isso que deve alegrar os nossos corações. As conquistas, elas fazem parte.
há momentos que vocês irão estar menos envolvidos e tudo bem, faz parte. Talvez esse seja o ciclo que você está passando agora, mas não fique acostumado demais com ele, não. Também pensa que esse ciclo tem que dar um fim também para se iniciar um outro ciclo de cooperação, de envolvimento, de alegria. João sentia alegria. Então ele diz assim, no final do verso 29. No verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e escuta, ele não faz o serviço só por obrigação, não. Ele não faz o serviço só porque tem que fazer, não. O texto diz que ele se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. A alegria de João era ter se tornado participante daquilo, e não somente ser o precursor, mas ter ouvido a voz de Cristo. E então ele diz, essa alegria se cumpriu em mim. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder em voz alta. Mas existe uma responsabilidade gigantesca no atual ciclo que você está vivendo, a sua resposta. A alegria de Cristo, de ter te purificado, de ter lavado você quando você era um mero maltrapilho na jornada, já se cumpriu na sua vida. Você sente que é alguém que foi transformado e renovado pelo Senhor Jesus Cristo? Se sim, você deve se alegrar em ser uma espécie de supervisor do relacionamento do noivo com a noiva. De ser alguém que vai cooperar. De ser alguém que alegremente vai servir no reino de Deus. João queria que seus seguidores soubessem que todos esses arranjos completavam a sua alegria. Pode-se dizer que João Batista perdeu a sua congregação e ele estava feliz com isso. João estava feliz porque perdeu a sua congregação para Jesus. Isso porque no verso 26, alguém diz assim, e todos vão lá para a Judeia para se batizar com Jesus. João não demonstra nenhum sentimento de inveja ou rivalidade. Não é fácil ver a influência de outra pessoa crescendo às custas da sua própria. É ainda menos fácil se alegrar com isso. Mas João encontrou sua alegria completa com as notícias que os seus discípulos trouxeram. João se alegrou por ser apenas o precursor. Todos nós vamos lembrar com muita alegria da Copa de 2002. Os nascidos aí em 89, 95 talvez para trás, vão lembrar com mais nitidez. Mas se eu dissesse assim, me diga um personagem daquela Copa, quem vocês diriam? Ronaldo Fenômeno. Ele era a figura emblemática
daquela equipe. Ninguém... Talvez alguém aqui vai se arriscar, dizer assim, o Rivaldo. Pouca gente vai, talvez, um gato pingado aqui, vai lembrar do Ronaldinho Gaúcho. E com raras exceções, Emerson e Kleberson. Quem carregava o piano ali naquele meio de campo. Talvez o Senhor te chamou para ser alguém de posição especial na sociedade. Talvez Deus te chamou para ser alguém que vai executar com excelência a tua função, a tua formação, a fim de demonstrar a glória de Deus de forma vista por todas as pessoas na sociedade. E não há pecado nisso. Deus vai colocar algumas pessoas em determinada posição. Foi assim com José de Arimateia. Foi assim com Nicodemos. Às vezes ele vai chamar pessoas assim. Mas às vezes ele vai chamar um montaréu de gente que talvez nem vai ser lembrado. Que talvez não vai ser tão reconhecido. Quem conversa comigo nos bastidores sabe quem são os pastores que eu tenho em mais alta estima. Raras exceções são os pastores instagramáveis. Na verdade, são aqueles que eu sei, não porque eu ouvi falar, mas porque eu vi de perto. O cuidado, a preocupação, o zelo com a pregação, o cuidado com a igreja local. E talvez eles nem sejam conhecidos Brasil afora, mas trabalham arduamente, cumprindo o ministério que foram chamados, sem se comparar, sem se equiparar, sem invejar, sem cobiça pelo ministério de outros. João também é assim. Ele entende que é melhor mesmo que Jesus esteja em evidência, que Jesus seja o centro, e não ele. Então ele conclui no verso 30 dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a frase que norteia os nossos corações na jornada cristã. Porque embora Jesus estivesse batizando homens para o arrependimento e atraindo grandes multidões, João entendia que eles não tinham o mesmo ministério, o mesmo papel. Jesus era unicamente o Messias e a sua obra deve ser continuamente exaltada. Aqui, os ministros, os cristãos, os membros da Igreja Batista de Passaré podem aprender a não se esquivar de seus deveres, embora Deus possa incitar outros a respeito deles, com papéis maiores e mais sucesso, para obscurecê-los. Pode ser cristão. Que alguém chegue aqui um dia e chegue um momento de passar o bastão do teu ministério. E pode ser que essa pessoa seja melhor do que você em todos os aspectos de envolvimento, de execução. E você não precisa ficar no seu coração tentando boicotar, tentando atrapalhar o ministério dessa outra pessoa.
Porque você deve lembrar que durante o seu período, o Senhor também agiu com graça e sustentou até aquele determinado período. Servir na igreja local é assim. É muitas vezes servirmos de ponte para outros. Servirmos de trampolim para outros. E tudo bem, faz parte. É a jornada cristã. Nós não estamos em busca de cravar os nossos nomes nos anais da história. Eu faço menção das palavras do pastor Luiz no sábado, né? Eu espero que lá no epitáfio tinha lá escrito: santo, eleito e amado. Pronto. Estou feliz. E eu espero que essa seja a rítmica da vida de vocês. Existe uma frase do Tim Challies, no livro dele, Faça Mais e Melhor, que me marca muito. Ele diz assim, faça o máximo para o bem do outro e para a glória de Deus. Eu preciso de mais homens e jovens que são desejosos por teologia. Vocês não estão disputando comigo. E vocês não terão os seus desejos ofuscados ou atrapalhados nessa jornada. Pelo contrário, se vocês precisarem de uma estante de livro, na minha casa tem. Vocês não estão competindo comigo, vocês estão abençoando o reino de Deus. Nós precisamos de cada vez mais mulheres que tenham o desejo de forma responsável e piedosa ensinar outras mulheres. Vocês não estão competindo com a irmã Rosa ou com a irmã Thaís. Vocês estão abençoando o reino de Deus. Porque não é sobre disputa. Não é sobre somente quem faz melhor. Eu quero saber se vocês estão replicando a frase: que ele cresça e que eu diminua. Que esse seja o desejo do coração de vocês. Que vocês sejam impactados por isso. Que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo nessa direção. Servir mais e melhor para o bem do outro e para a glória de Deus. Servir mais e melhor, porque porque precisamos entender que não basta somente uma fé correta nas doutrinas da graça. É necessário o negue-se a si mesmo. Precisamos cooperar juntos. Precisamos trabalhar juntos. E precisamos colocar os nossos dons e os nossos talentos diante de Deus. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar ao Senhor.